Fala galerinha, tá aqui o nosso vídeo explicativo do dashboard. É um vídeo um pouquinho maior do que esses vídeos que a gente costuma apresentar, para que vocês aprendam a fazer a leitura da ferramenta e que tenham sucesso nos trades de vocês aí todos os dias. Bom, começando aqui pelo primeiro parâmetro de análise, o dashboard ele avalia o mercado em três esferas diferentes, né? Contexto, fluxo de ordens, contexto de parâmetros técnicos e gestão de risco, né? E composição do Ibov. O fluxo de ordem é o mais dinâmico, né? Ele é por onde, através que os grandes players, que os grandes institucionais manipulam o mercado. Então, por exemplo, num fundo desse aqui, ó, se o mercado quer montar uma posição compradora nessa região aqui, fluxo de ordens vai girar, tá? Ele vai acabar ficando um fluxo comprador, como ele já está girando aqui. Quais os parâmetros que a gente usa para análise do dia? Contexto macro, tá? Tá aqui, ó. Composição do Ibov e contexto técnico, porque o fluxo de ordens ele é bastante dinâmico. Ele pode também ficar o dia inteiro na venda, né? Se for um dia inteiro de forte queda, como por exemplo o dia de ontem foi, e ele ficou o dia inteiro na venda, né? O dia de ontem foi um dia forte de queda, ele ficou o dia inteiro na venda. Anteontem saiu os dados de juros dos Estados Unidos, ele ficou vendido até mais ou menos essa região aqui. Nesse fundo girou para compra e se manteve comprado o dia inteiro o fluxo, passando mais de 100 mil contratos de saldo geral. É muita coisa. Então, ele é muito dinâmico, essa parte do fluxo. Mas ele é uma base, né? Ele é também uma base de análise. Por isso a gente tem aqui uma parte só dele, um parâmetro do fluxo, que neste momento está comprador, né? E o mercado realmente está corrigindo, está subindo, tá? Mas o parâmetro técnico, o parâmetro geral, macro, é estes dois aqui, tá? Contexto técnico, composição do Ibov. Só para matar essa parte do fluxo, aqui nós temos o saldo diário separado por padrão de execução. Então a gente tem aqui, ó, o capital predominante estrangeiro, o capital predominante institucional nacional e nós temos um capital predominante pessoa física, tá? Por que nós fazemos a análise dessa forma? Porque são perfis diferentes de operação. Aqui o estrangeiro, ele costuma estar predominantemente sempre a favor do mercado. Então, se o estrangeiro aqui geralmente está vendido, a gente tem o mercado caindo. Na maioria dos dias, o institucional está alinhado ao estrangeiro. Nós temos os dois vendidos e o mercado caindo, ou os dois comprados e o mercado subindo. Hoje, eles estão trabalhando um na contramão do outro, mas o estrangeiro está deslocando o mercado, porque o dia está sendo até agora de queda. Nenhum pivô do dia foi invalidado. Então, tendência clara e confirmada de queda já desde o começo do dia. Ao lado, a gente tem o saldo do fluxo, o saldo instantâneo. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte: este aqui de trás, o saldo diário, ele está acumulado. Da primeira ordem até a última ordem do dia, ela está passando por essa análise aqui. O saldo instantâneo não. Ele é um saldo para correção e giro de mercado. Ele está considerando um período muito curto ali, em torno de 5, 10 minutos, os últimos 5, 10 minutos de saldo, né? Então a gente tem um filtro aqui, um filtro temporal, que vai dar para a gente quase que a aceleração instantânea, mas a aceleração instantânea eu fiz um filtro melhor ainda e joguei ele aqui embaixo, que a gente já vai chegar nele. Então, muitas vezes você vai ter o dia comprado, o saldo diário comprado, mas de repente aqui no instantâneo vai começar a já ficar vendido. Então, numa tendência de queda, né, numa tendência de baixa,
Se você tem o dia comprado e o saldo começando a ficar vendido, você vai ter uma provável continuação de queda. O ideal é que tudo esteja vendido no dia de queda, né? E nos pullbacks, o saldo instantâneo ele vai começar a ficar comprado. No final do pullback, quando o pessoal começar a girar a mão de novo para venda, aí ele vai ficar vendido, certo? E a gente tem aqui os mesmos parâmetros: estrangeiro, institucional e pessoa física. Para matar a questão do fluxo, vocês vão perceber aqui que a gente tem agressão e passivo. Resumidamente, qual que é a diferença desses dois itens? Tá? Aqui a gente já está falando de uma análise mais profunda. Na agressão, são aqueles contratos a mercado, onde você vem aqui na boleta e clica aqui, ó, pá, compra mercado. O passivo é onde o estrangeiro, ou o institucional, ou o pessoa física, está colocando ordens no livro de ofertas. Por que que no nosso dashboard essa informação ela é separada? Porque passivo indica montagem de posição, região onde o grande player está montando uma posição. Agressão significa deslocamento de preço, são coisas diferentes. Então a gente observa que apesar do institucional ele estar comprado na agressão, no passivo ele ainda está vendido, pessoa física no passivo está vendido. Então você entende que as posições que estão sendo montadas é de venda, tá? Ah, Luiz, mas por que que ali na frente ele fica comprado? Porque quando o institucional, seja qual for, institucional estrangeiro ou institucional nacional, quando ele coloca ordens de venda no livro, ele precisa agredir com ordens de compra para ativar essas ordens de venda. Então, na agressão, você enxerga que ele está comprando. Mas é no passivo que você identifica qual que é a posição que ele está montando. Certo? Isso vai dar para você vantagem, porque você fala, olha, ele está agredindo agora na compra, mas a posição que ele está montando é de venda. Se a posição que ele está montando é de venda, é para deslocar o mercado para baixo. Por enquanto, as agressões são compradoras. É necessário. Quem entende o jogo do mercado financeiro sabe que para o cara ativar a ordem no preço ideal, ele posiciona a ordem e aí ele vem com uma outra demanda, muitas vezes da própria corretora, e ativa essa ordem com ordens contrárias. Por exemplo, se eu quero vender aqui e eu tenho liquidez nessa região para fazer essa venda, eu tenho uma outra demanda aqui dentro, dentro da mesma corretora às vezes, eu tenho uma outra demanda de compra que pode ser feita na mesma região, ele agride a compra, ele agride essa venda, ativa as vendas, realiza a compra e depois ele só precisa agredir o mercado para baixo. Mas a posição de venda que ele queria, ele já montou naquela região. Então, por isso aqui na planilha a gente separa na parte do fluxo passivo de ativo, tá bom? Então, as ordens ativas são as agressões, que indicam o interesse de deslocamento do preço. E as ordens passivas indicam montagem de posição. E o mercado sempre vai trabalhar a favor da montagem de posição. Passando aqui agora para o contexto técnico, nós temos aqui um quadro de informações técnicas e gerenciamento de risco. E nós temos ao lado dele uma aceleração. O que é essa aceleração? Ela ainda conta com dados do fluxo mesclado com dados da análise técnica. A aceleração, ela te mostra o interesse instantâneo do deslocamento do preço. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui no gráfico de 2 minutos, ó, acabou de ficar neutra. Vocês estão vendo aqui no gráfico de 2 minutos que houve uma grande absorção aqui, ó. Certo? Nessa absorção, a aceleração ficou o quê? Compradora. Por quê? Porque o comprador acelerou. Agora ela girou para a vendedora de novo, ó. Por que que é isso? Para que isso? É para você entrar a favor? Não, é para não entrar contra. Porque se você quiser vender e você pegar um mercado numa aceleração compradora, a probabilidade é que ele continue
caindo, certo? Vou colocar aqui no simulador, ó, fazer uma operação de venda aqui, ó. Vendido. A aceleração ela está vendedora. Porém, se essa aceleração ela girar para compradora, você vai estar entrando contra o fluxo daquele momento. O ideal é que você entre no mercado em uma aceleração vendedora a favor de um contexto vendedor. Então, qual que é a finalidade do dashboard? É te dar informações para que você venda a favor do mercado. Ó, fechou a ordem ali, ó. Pronto, pagou até um scalpzinho aqui agora. Então, a lógica é que você não entre contra. Agora eu vou fazer uma compra aqui, ó. Comprei, entrei contra a aceleração. Vou colocar um stop ali do mesmo tamanho que foi o gain. 50-50. E vamos observar. Ó, comprei, tô negativo. Mercado renovando fundo, aceleração vendedora, todos os parâmetros na venda e eu entrando contra o mercado. Olha lá, ó o stop. Stopou. Pronto, é para isso, é para que você não entre contra, é para que você entre a favor, ok? Então, o mercado ele está em aceleração vendedora, você não compra. O mercado em aceleração compradora, você não vende. É para essa finalidade, porque isso aqui, ó, ele vai impedir você de levar um monte de stop à toa. Aqui no contexto técnico, nós temos o mercado avaliado desde o 1 minuto até os 60 minutos. Então, para quem opera no mercado de 1 minuto, para quem opera, executa as ordens em 5, em 15, em 30, em 60, nós temos a avaliação completa da análise técnica naquele tempo gráfico. Então, o dashboard ele vai atender todas aquelas pessoas que estão no mercado financeiro, não importa se a sua análise é de contexto, se você faz análise técnica, se você opera tape reading, se você é um scalper, se você abre posições para longo prazo, dentro do dia você também vai conseguir encontrar excelentes oportunidades para abrir essas posições. A lógica do dashboard é auxiliar todo e qualquer tipo de técnica. O objetivo é esse. Então, nós estamos aqui agora em uma aceleração compradora. Ó. Não vou vender aqui, não posso vender aqui. Eu tenho que esperar essa aceleração encerrar, no mínimo passar para neutra. Aqui vai ficar neutro, vai sumir a coloração verde. E aí eu posso pensar em uma continuidade, certo? Então, esse dashboard, diferente de todos os outros dashboards disponíveis no mercado, já não são muitos. Nós mesmos, aqui a gente era cliente de dashboard, a gente usava, é uma ferramenta extremamente importante e a gente usava, só que o dashboard que a gente usava acabava que não tinha tudo aquilo que eu queria ver. Então eu decidi criar o meu, né? E aí acabou que ficou algo muito mais completo, acabou que ficou algo muito mais dinâmico, né? Os dashboards, não sei se é uma questão de preocupação dos desenvolvedores, mas os dashboards não têm essas áreas de aceleração, eles não têm análise técnica, geralmente são análises só da composição do Ibov, então você perde o time de entrada, por quê? Porque quando o preço volta nessas regiões de trade aqui, ó, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês essas regiões, quando o preço volta, num dia de queda desse, quando o preço volta, os parâmetros estão compradores, aí o pessoal perde a coragem de vender nessa região aqui. Então essa era a dor que eu tinha usando outros dashboards, e aí foi o motivo de eu fazer o meu para solucionar essa dor, né? Então o que acontece? O nosso dashboard ele vai mostrar que existiu uma força compradora muito forte nessas retrações? Vai. Mas quando ele chegar aqui nas regiões de interesse de trade, ele vai imediatamente mudar a composição daquilo que é instantâneo. Nós temos então
O nosso grande diferencial é as informações que são instantâneas. O mercado girando em tempo real e a gente acompanhando esse giro em tempo real. Olha lá, ó, girando no fundo, o oscilador do 1 minuto já mostrando compra. Num giro pequenininho de fundo. Saldo, aceleração compradora. Né? Saldo instantâneo aqui, ó, já comprador. Então, a gente tem algumas... A gente consegue captar a mudança de perfil muito rápido, muito junto do preço. Só que qual que é a indicação nossa? Operar isso a favor do contexto. Então, se o contexto ele é vendedor, a gente não vai comprar porque acabou de dar um parâmetro comprador aqui no fundo. A gente vai deixar esse parâmetro passar e operar quando o parâmetro ficar vendedor novamente. Essa é a lógica de se operar a favor do mercado. Olha lá, acabou de bater o vendedor de novo. Então, não é para ficar tentando adivinhar fundo ou topo de mercado. É para operar a favor do contexto, certo? Logo aqui embaixo, a gente tem os osciladores. Nós temos a nossa própria técnica. Antes mesmo de fazer o dashboard, nós temos a nossa própria técnica. E dentro da nossa técnica, nós avaliamos 8 osciladores. E todos esses 8 osciladores, eles estão quantificados em tempo real em 4 tempos gráficos diferentes, tá? 30, 15, 5 e 1. E todos eles, nesse exato momento, estão em sobrevenda. Né? O que é sobrevenda? É vendido além da conta. Né? Significa que vai girar agora? Não, mas tem uma grande possibilidade de um pullback aí. Logo aqui em cima, só para fechar essa parte superior aqui, ó, nós temos a VWAP. A VWAP ela está vendedora. Vocês estão vendo aqui no Profit, ó, eu tenho uma regra de coloração na VWAP indicando que ela está vendedora. Essa mesma lógica, esse mesmo indicador, né, foi aplicado ao nosso dashboard, então a gente sabe quando a VWAP está vendedora. E a VWAP em relação ao ajuste, que é um parâmetro técnico importantíssimo. Então a VWAP em relação ao ajuste, ela também está vendedora. Tá? E um IFR solitário aqui de 5 minutos. Por quê? Porque o IFR dos osciladores a gente avaliou que é o melhor de todos. Né? E nós aprendemos a quantificar com base na movimentação do IFR quando que o IFR está comprado, vendido, né, em sobrecompra ou em sobrevenda. E aprendemos a quantificar isso pro dashboard também. Então, a gente tem aqui, ó, no parâmetro técnico e de indicadores, tudo 100% vendido. Tá? Numa venda fortíssima. Os osciladores, vendidos também. Estão até em sobrevenda. Indica que ele pode recuperar e iniciar um pullback. O oscilador do 1 minuto já está girando aqui para compra. Ó. E o fluxo girou também. E ele continua travado no mesmo fundo. Entendem? Não é para vocês operarem contra, é para que vocês parem de operar a favor da tendência em um fundo onde o preço está travado dessa forma. Basicamente. E aí, nós temos aqui alguns parâmetros de análise de risco. Aqui tem a média de variação diária. Essa média de variação diária, ela é um cálculo feito todos os dias, com base nos últimos 10 dias de variação. Tá? Então, hoje, né, o mercado está com uma média de 1.700 pontos. Ele já andou 1.100, isso aqui é a variação do dia. Ele já andou 1.100, ou seja, esse mercado do topo ao fundo, ele já caiu 1.100. Vamos tirar a prova para ver se está certinho esse dashboard? Olha lá, 1.098, 1.100 pontos. O mercado já caiu hoje, então, do topo ao fundo, 1.100 pontos. Qual que é a distância dele da região dos 50%? Ele está a 455 pontos de distância dos 50%. Qual que é a distância dele da máxima, ou seja, do topo do dia? Ele está a 1.000 pontos de distância do topo do dia. E a distância da mínima
é de apenas 115 pontos. O que isso está dizendo para a gente? Vamos lá. Está dizendo que se eu vender e ele rejeitar o fundo, eu tenho no máximo 120 pontos de alvo. Se ele tocar de novo no mesmo fundo. Então, com essa informação, você começa a avaliar o que? O risco-retorno. Por quê? Em uma venda aqui, vamos supor que eu vendo aqui e eu vou estopar atrás do último pivô válido. O último pivô válido está a 250 pontos de distância. O que o dashboard está dizendo para a gente aqui? Ele está falando que, com base na volatilidade do dia, um stop máximo que você deve aceitar é de 220 pontos. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que eu vou vender de qualquer jeito aqui e vou estopar por ponto 220 para trás? Não. Quer dizer que eu tenho que aguardar uma retração maior para vender e estopar num lugar seguro com menos de 220 pontos. Essa é a lógica. Por isso a gente coloca aqui esses dados que são dados para gerenciamento de risco. Tá? Esse dashboard ele foi feito para a gente, né, para TradeLab, para o nosso operacional interno. Até então a gente agora decidiu disponibilizar ele para o mercado. Mas ele foi pensado para operar por quem opera, né? E tudo que está aqui já eram parâmetros técnicos que a gente já utilizava. A gente só quantificou e mastigou ele numa planilha de Excel com fórmulas e macros e vários cálculos para que ele desse para a gente tudo aquilo que em cima da hora a gente tinha que procurar. Não, agora está na mão. Quero vender? Quero vender. Qual que é o stop máximo sugerido? Cara, no máximo 220 pontos. Então eu vou ter que aguardar uma retração maior, um parâmetro para mim vender dentro dessa retração, onde eu fique com stop dentro desse limite máximo e também protegido por uma região de força, protegido por uma região técnica. Essa é a função, né, da parte aqui de gestão de risco junto do contexto técnico. Bom, pessoal, continuando o vídeo aqui, a parte de composição do IBOV é a parte que indica o contexto maior do mercado. Tá? Então, na composição do IBOV que a gente vai identificar como está o posicionamento das ações que compõem o IBOV, logo influenciam diretamente no operacional do mini índice. O IBOV, para quem não sabe, ele é composto por 86 ações, né? Dessas 86 ações, as 10 principais ações, elas pesam mais de 50% do valor do IBOV. Esse valor ele oscila diariamente, tem como a gente pegar a oscilação dele no dia, né? Então, aqui às vezes vocês vão ver 51%, às vezes vão ver 49%, às vezes vão ver 52%, mas ele gira em torno disso, certo? A Petro, a Vale e o Itaú, hoje, por exemplo, elas estão pesando 27%. Só essas três empresas, de 86, já pesam quase 30% o IBOV. E elas estão precificadas em 1,57, a média delas, em 1,57 negativo. Então, a gente tem praticamente 30% do IBOV precificado negativamente. A gente tem 50% do IBOV precificado negativamente. E a gente tem aqui, ó, as outras 76 ações do IBOV, que estão sem essas aqui, também precificado negativamente. Não tem como esse negócio subir. Para completar, a gente tem aqui, ó, os vendedores estão maiores do que os compradores, tá? A gente tem aqui, ó, 57% do mercado, né, vendedor. As agressões das 10 maiores empresas já está em 8 milhões de contratos, já 8 milhões de ações. É muita coisa. Os juros e o dólar, eles comumente, não é uma regra, mas comumente, eles têm uma correlação negativa com o índice. Então, geralmente, juros e dólar subindo, índice cai.
juros e dólar caindo, índice sobe. Nesse exato momento, a gente tem um dólar 0,45 positivo e o índice está caindo. Quem que não está falando a mesma língua aqui? Os juros. Ele está levemente negativo, mas a gente considera até 0,05 algo em torno ali de 0 a 0,5 a gente considera um 0 a 0, né? Não está bem posicionado. Então a gente tem aqui uns juros no 0 a 0, levemente negativo, que pode indicar um sinalzinho de alta, mas muito fraco esse sinal. E a gente tem um dólar bem posicionado na alta e um IBOV bem posicionado na venda, confirmando o cenário que é vendedor. E aí, quando você tem a união de todas essas informações aqui voltadas para a venda, você tem lá a composição do IBOV em venda forte. Como você tem aqui a pesada maioria do contexto técnico voltado para a venda, você também tem lá no contexto técnico uma venda forte. E como a gente tem aqui um contexto vendedor também no contexto do fluxo agora, a gente também tem um fluxo voltado para a venda. Quais os parâmetros que esse fluxo ficaria em venda forte? Com todo o fluxo instantâneo em venda e os saldos tanto de agressão quanto de passivo também na venda. Aqui a gente tem passivo em compra, certo? E alguns saldos estão, por exemplo, institucional está um saldo positivo. Então, o fluxo não está em parâmetro de venda forte. Mas como eu disse lá no começo do vídeo, o fluxo ele é um parâmetro muito dinâmico. Então, a gente vai se apegar para análise de contexto aos parâmetros técnico e composição do IBOV, certo? Isso aqui a gente vai observar fielmente para análise de contexto. E os parâmetros de fluxo para confirmar se o mercado, nesse exato momento, ele está em aceleração em direção a esse contexto, tá? Então, esse dashboard, a estrutura do dashboard é essa. Ao lado dele aqui a gente deixa uma tela do Profit com um indicador de FIBO automática. Por quê? Porque uma vez que você, sabendo analisar o contexto do fluxo de ordens, dos parâmetros técnicos e da composição do IBOV, você tendo os dados de gestão de risco, o que você precisa agora? Ter boas regiões para você executar as entradas, certo? E o que a gente indica? A gente indica que vocês aguardem, por exemplo, num contexto de queda, no mercado que está caindo, a gente indica que vocês aguardem uma retração pelo menos até 50%. Então, o que a gente tem aqui? Essa é uma parte muito importante do vídeo, tá? Linha branca, num dia de queda, ela é 0%. A linha branca de baixo, num dia de queda, ela é 100%. Essas linhas alaranjadas aqui, elas são regiões de força, tanto a favor quanto contra o mercado. Elas são regiões onde, se o mercado se retém dentro dela, ele está direcional, certo? Enquanto o mercado está se deslocando abaixo dela, ele está muito direcional. E aí, a favor do mercado, até rola pegar umas operaçõezinhas aqui nessa primeira região. Em percentual, o que são essas regiões laranjadas? Num dia de queda, numa tendência de queda, isso aqui é o 10% e esse de baixo aqui é o 90%. E aí a gente vem aqui para 23% e 7,5%, que são as azuis. A gente tem aqui num dia de queda 61%, ou seja, isso aqui é a retração de 61% do dia, de acordo com o que o dia já expandiu agora. E a gente tem aqui, num dia de alta, uma retração de 61% nessa venda aqui, nessa verde aqui. Então, basicamente, eu vou pegar uma FIBO do sistema aqui mesmo, que já está com os percentuais de acordo com o que eu uso.
Basicamente é isso aqui, ó, que a gente tem ali. Deixa eu botar ela aqui. Pronto. Assim como está aqui na ferramenta de FIBO do Profit, está ali na ferramenta de FIBO automática. As linhas brancas, 100%. As linhas laranjadas lá, 90 e 10. As azuis, 23 e 7,6. Aí a gente tem 61 e 38. Só que daí tem um detalhe. De baixo para cima, certo? Essa região aqui é a retração de 61%. E de cima para baixo, essa região aqui é a retração de 61%. Ou seja, todas essas regiões elas têm um oposto em paralelo. E aí você vai levar em consideração qual que é o direcional do dia. Se eu pegar o dia de hoje, deixa eu tirar essa fibra daqui. Então, se a gente pegar aqui, ó, uma fibra do dia, puxar aqui, ó, de baixo para cima. Por que de baixo para cima? Porque eu quero medir as retrações. Em um dia que caiu, um dia de queda, a retração são movimentos de alta. Então eu preciso saber se essa retração ela está vindo a 10%, a 23%, a 38%, a 50%, a 61%, a 7,5%, a 90% ou 100%, certo? Por quê? Porque eu estou procurando aqui retrações. Então essa ferramenta ela é voltada para você identificar as retrações do mercado para que você possa operar a favor do mercado. Então, em um mercado que caiu, bateu lá na retração de 7,6, venda. Se ele chegar aqui na retração de 50, de 61 e dentro da sua análise você encontrar um parâmetro para vender, venda, entendeu? Projetou, retornou lá em 50%, venda. Projetou, retornou lá em 50%, venda. Projetou, se retornar lá em 50% agora, venda de novo. O que a gente indica? Evitem fazer vendas, né? Ou seja, operar a favor do mercado, abaixo dessas linhas azuis. Evitem fazer, né, operações de continuidade abaixo dessas regiões aqui, ó, azuis, no caso de uma queda, né? Ou acima da região azul lá de cima, no caso de um dia de alta. Por quê? Porque se o mercado vem aqui e dá um parâmetrozinho aqui para você vender, ele ainda tem muito para esticar para buscar a região dos 50%. E geralmente ele busca. Tudo isso você precisa olhar como o mercado está se comportando no dia. Por exemplo, hoje é um dia de retrações grandes e ele já mostrou isso no começo do dia, quando ele marcou esse fundo e retornou aqui em cima. Ele já mostrou para a gente no começo do dia que é um dia de retrações grandes. Ontem, por exemplo, não foi, né? Ontem foi um dia de retrações menores. Olha lá. Ontem o mercado se manteve num direcional fiel, né? Então ele bateu uma retração só no começo do dia, que foi lá em 61 para venda, abriu o vendedor, planilha vendedora ontem, tudo filé para venda, bateu 61%, respeitou e derreteu. Só que ao longo dessa tendência, vocês vão ver que ele nem conseguiu bater aqui, ó, os 23. Por quê? Porque foi um dia fortemente direcional, foi um dia muito direcional. Anteontem, que saíram os dados de juros dos Estados Unidos, idem, né? Ele esticou, fez uma retração menor. Antes de sair os dados, ele buscou um fundo. Nesse fundo aqui, ó, a planilha já começou a girar para a compradora, tá? Nesse começo de dia, ela estava compradora. Nessa acumulação, ela ficou neutra. Nessa queda, ela girou para vendedora. E aqui nesse fundo, no fundo, quem estava acompanhando ontem viu que ela girou para compradora no fundo e depois se manteve compradora o dia inteiro, 2.500 pontos de alta, ela se manteve compradora sem mudar os parâmetros, por mais que houveram pullbacks, certo?
Então, você vai observar pela própria FIBO quais os dias em que o mercado, ou pernadas em que o mercado está fazendo correções significativas, e pernadas ou dias em que o mercado não está fazendo correções significativas. Porque daí você tem que se adaptar. Não, peraí. Se hoje é um dia de grandes correções, eu vou aguardar uma oportunidade de pullback maior, lá na região dos 50%, 61%. Se o dia é de pequenas correções, eu vou aceitar tomar risco em uma região de 10%, por exemplo, 20%. Por quê? Porque é um dia que não está corrigindo muito. Então, pela própria FIBO automática, você já identifica, então, qual é a frequência que o preço está trabalhando, porque senão você fica o dia inteiro fora. Você vai ficar o dia inteiro aqui, por exemplo, num dia igual esse, esperando uma retração em 50% que nunca vai vir. E aí você perdeu de vender aqui, perdeu de vender nos pullbacks que ele fez em 10%, perdeu de vender aqui, perdeu de vender aqui, porque você está esperando uma correção grande que não vem, né? O comportamento do dia não é esse. Então, já hoje é diferente, ó. Hoje você já sabendo que vem grandes correções, aí que você não vai ficar vendendo pequeno, vendendo uma retração pequena. Você vai esperar correções maiores, no mínimo aqui, ó, 20%, 23%. Então, por isso, a gente compartilha com vocês essa ferramenta. Esse indicador é apenas um indicador dos diversos indicadores que a gente tem no nosso operacional. Esses indicadores que fazem com que a gente tenha uma excelente assertividade, que fazem com que a gente ganhe dinheiro. Então, a gente tem um operacional próprio, a gente tem indicadores próprios que não estão disponíveis na plataforma do Profit. E toda essa gama de conhecimento, a gente tem eles disponíveis comercialmente também. Aqui no dashboard a gente compartilha o indicador de FIBO automático para que ele dê para vocês essas regiões de retração, certo? Não é para que vocês busquem nem sequer alvo, porque não tem projeção aqui, só tem retração, ok? E é dessa forma que vocês vão utilizar tanto a estrutura do dashboard quanto a estrutura disponibilizada aqui na tela das regiões de FIBO para você executar os trades, né? Não existe sinal de compra ou de venda, tá? Na tela que a gente compartilha aqui do Profit. Existe apenas as regiões marcadas. Você vai executar e operar conforme a sua técnica, conforme a sua estratégia. Mas o dashboard ele vai funcionar para você como uma bússola para te indicar tanto o direcional do preço quanto se é o momento ideal ou não para que você execute a sua ordem. Existem os momentos ideais. Dependendo do seu gerenciamento de risco, né, você consegue suportar uma gestão, né, um stop maior em pontos, né, você consegue sim operar simplesmente pelas regiões de FIBO. Mas o ideal é que você tenha uma análise completa, com indicadores eficientes, um gatilho de entrada, para que você execute a sua operação com stop barato, certo? Stop barato não significa stop em qualquer lugar, ou por preço ou por ponto. Stop barato é stop técnico com o menor custo possível, né? Então, vou dar uma dica para vocês aí, por exemplo. Chegou aqui, ó, na região de 50%, ó. Patrolou ela, não devolveu um candle, não faça nada. Chegou na região de 50%, defendeu e fechou o candle negativo, vende, stop lá atrás do pavio e atrás da região que ele testou, certo? Então, ó, chegou na região de 50% e parou, devolveu, vende, stop atrás do pavio e atrás da região. Chegou lá em 61% do dia, ó, olha aqui, ó, 61% do dia. Rompeu, defendeu e fechou negativo. Vende, stop atrás do pavio e da região que ele testou, certo? Só dessa venda aqui, ó, já tem um punhado de pontos já no começo do dia. Não invalidou topo, renovou fundo, já começa o dia te dizendo que a puxada é para baixo. Stop aqui, ó, 100 pontinhos, chegou a 200, 2 para 1, certo? Bateu lá em 7,6, devolveu, venda,
Stop estava quanto? De 200 pontos. Projetou 380. Voltou lá em 50%. Negou. Vende. Stop de 116 pontos. Chegou a 430. Subiu. Bateu lá em 50%. Rejeitou. Vende. Stop de 90 pontos. Caiu o quê? 470 e não estopou. Ó. O preço subiu aqui, deu até um calorzinho de 50, mas ó, mais de 470, né? Lá. Caiu 475 pontos. Entendeu? Então, essa é a lógica. A gente já está entregando para vocês as regiões onde o preço pode parar e respeitar. O gráfico não está mentindo. Respeitou o dia inteiro em cima de alguma dessas regiões. O que você tem que aguardar? Uma retração satisfatória e um gatilho de entrada. Você tem que ter técnica para operar isso, mas faça isso a favor do dashboard, a favor do contexto. O dashboard está te mostrando qual é o contexto do dia. Pessoal, a gente vai encerrar o vídeo aqui. Antes de encerrar, vou pedir para vocês que sigam a nossa página no Instagram, entre no nosso grupo do Telegram. Esse grupo ele é gratuito. Todas as terças-feiras a gente vai abrir o dashboard gratuitamente lá, né? E descrever a leitura nossa, né? A gente não dá call, né? Não somos analistas CNPI, então a gente não dá call. A gente faz a leitura do mercado com vocês, mas ninguém vai falar compra ou vende aqui. Mas vocês vão claramente entender. Às vezes a gente deixa tão claro o que a gente está falando que a única coisa que falta falar é compra e vende, certo? E se inscreve lá no nosso canal do YouTube, que o nosso projeto é trazer vários conteúdos ali no canal do YouTube para fomentar o conhecimento de vocês e deixar vocês com a leitura do dashboard e das nossas ferramentas muito afiada, para que você tenha um excelente desempenho. A gente vai ficando por aqui. Aguardo aí vocês entrarem no grupo do Telegram e toda terça-feira, não se esqueçam, a gente tem lá a live gratuita.